Então, eu cortei um pouco aí o vídeo porque estava muito longo, né? Então, eu vou louvar mais um louvor da harpa. Eu vou louvar esse, que esse hino fala muito comigo, porque eu passei um tempo numa situação muito difícil e Deus, numa madrugada, em sonho, Deus me tomou eu louvando esse hino. Então esse hino fala muito comigo. No momento mais difícil da minha vida, o Senhor falou comigo neste louvor. Ó o que ele diz para você, ó. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Se o olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Olha, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti. Olha, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Se o olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Olha o que ele vai falar contigo. Nos desalentos e nas provações, Deus velará por ti. Lembraste dele nas tentações, Deus velará por ti. Ó, tudo que pede ele fará, Deus velará por ti, e o que precisa não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Se olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Olha, como estiver e não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Tá vendo que mensagem linda? Olha, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, né? Deus cuidará de ti. Que lindo, né? Nós saber, né? E ter a certeza que o nosso Deus cuida de nós. Muitas vezes a gente pensa que tá só, né? Que tá abandonado, rejeitado, mas não sabendo nós que o nosso Deus está ao nosso lado, né? Está ali andando lado a lado conosco, né? Então, se você nesta tarde está em certas situações, confia no Senhor, que Ele está enviando socorro nesta tarde até a você, para te dar a vitória. É só você crer e confiar, e tudo Ele fará na sua vida, né? É uma situação muito, né, que eu passei, glória a Deus, aleluia, era muitas aflições, e eu dormindo, né, Deus me tomava louvando esse louvor. Então eu acordei muito feliz de saber que o nosso Deus estava cuidando de mim. Ó, aqui ele fala, ó, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste o seu eterno amor, Deus velará por ti. Ó,
nos desalentos e nas provações, Deus velará por ti. Tá vendo? Ele, e embaixo diz, tudo o que pede, ele fará. Deus velará por ti. E o que precisa, não negará. Deus velará por ti. Tá vendo? Como ele cuida de nós. Aí nós muitas vezes pensa, né? Que ele nos abandonou, que nós está só, está naquela luta, naquela provação, né? Sozinha. Mas nós sabemos que nós não está só, né? Tem uma historinha da pisada na areia, né? Que aquele homem estava ali, né? Pisando na areia. E ali teve um momento que ele olhou e só viu só uma pegada só umas pisadas, mas não viu as outras pisadas. Aí ele perguntou a Deus, por que só uma pisada? Se Deus tinha abandonado ele. Ele disse que aquela outra pisada não tinha, porque o Senhor estava carregando ele no colo, tá vendo? Então só tinha as pisadas do Senhor ali naquele chão, naquela areia. Assim é ele contigo e comigo. No momento mais difícil, que nós está pensando que está sozinha, o nosso Deus está do nosso lado, nos carregando no colo. Tome posse nessa tarde, né, deste louvor. Glória a Deus, aleluia. Que Ele está contigo. Ele nunca te desampara, porque Ele está ao teu lado. Deus nunca nos deixa só. Você vê que uma pessoa aceita Jesus, quando se afasta, ele se afastou, mas Deus está ali, esperando ele voltar, dando mais uma oportunidade, mais uma chance, para ele retornar para a casa do Pai. Então assim é o nosso Deus nesta tarde, comigo e com você. Se você está se sentindo triste, abatido, coração ferido, né? Muitas vezes perdeu seu ente querido nesta tarde, neste dia, né? E está triste, um coração aflito, angustiado, confia no Senhor, né? Que tudo Ele fará. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu, né? É tempo de plantar, tempo de colher, tempo de regar, é tempo de morrer, né? É tempo de chorar, é tempo de se alegrar, é tempo para todas as coisas. Então não fique triste o seu coração nesta tarde. Confie no Senhor, né? Entrega o teu coração ao Senhor, que Ele tudo fará na sua vida nesta tarde. É uma palavra, né? Cantada, muito linda, né? Então é isso que eu tenho para te entregar nesta tarde, o que o Senhor tocou no meu coração. Eu vou ler aqui uma palavra, né? Para você meditar, para a sua meditação, né? E Deus vai falar conosco através desta palavra, né? Vou ler aqui, licença aqui. Eu saí um pouquinho para acender a luz, porque estava escuro, e eu falei que eu ia ler, não, eu ia acender a luz. E fui acender a luz, né? Então, Deus vai falar contigo e comigo através desta palavra, né? Deixa eu ver aqui qual é a palavra. Eu vou ler aqui uma palavra. Vou ler aqui, ó. Salmo 27, que diz assim, Salmo 27 para mim diz assim, ó. Ó Senhor, é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minha carne, tropeçarão e cairão, ainda que
um exército me cercasse, ó, o meu coração não temeria ainda que as águas se levantassem contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Tá vendo que coisa mais linda a palavra de Deus? Davi, né? Orando, falando com Deus, né? Olha, ó Senhor, a minha luz e a minha é a minha salvação. A tua luz é a minha salvação. Ó, tá vendo? A quem temerei? Davi está falando, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Entendeu? É o que eu estava falando. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a nossa luz, né? Aí ele fala, de que me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim, tá vendo? Davi está falando que quando os malvados, os inimigos dele, os adversários dele, né? Se investir contra ele, tentar contra a vida dele, o Senhor está do lado dele, né? Guardando, livrando e protegendo do mal, né? Assim somos nós, né? Nós não podemos temer, né, o que vem ao nosso redor, porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco a todo tempo, né? Então, Davi aqui, ele confiava no Senhor, né? Ele diz mais, ó, o meu inimigo investiram contra mim para comerem a minha carne. Tropeçaram e caíram, tá vendo? Os inimigos dele se reuniram, fez reunião para comer a carne dele, destruir ele, mas ele tropeçaram e caíram, né? Porque Deus estava com Davi, né? Você sabe a história de Davi, que é uma história, né, que não é fácil, né? O Salmo, ele se expressa, né? O que ele passou, né? Ali, foi perseguido até pelo seu filho, né? Mas ele sempre foi vitorioso, porque Davi era o segundo coração de Deus. Por mais que Davi pecou, mas Deus se agradou de Davi, porque Davi era sincero ao Senhor, né? Era temente ao Senhor, né? Mesmo ali, quando ele caiu naquele ato, né, que ele praticou, que fala ali no Salmo 51, que ele se humilhou ao Senhor e pediu para o Senhor ter misericórdia dele e não afastar dele o Espírito Santo do Senhor, mas que viesse renovar, restaurar, né? E não lançar a alma dele fora do Senhor, da presença do Senhor, mas viesse encher da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, né? Então você vê que Davi, ele sempre se humilhando diante de Deus, né? E agradecendo ao Senhor pelas bênçãos concedidas, os livramentos, os milagres, as vitórias, né? Tudo Davi estava ali, né? E aqui fala, olha, comeram a minha... Ó, meus inimigos investiram contra mim para comer a minha carne. Tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração temeria. Ainda que a água se levantasse contra mim, nele confiaria. Tá vendo? Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todo o dia da minha vida, tá vendo? Palavra tremenda que Davi se expressando aqui diante de Deus, né, orando ao Senhor, que ele, né, ele estaria ali na casa do Senhor todos os dias da vida dele, né? Porque ele tinha certeza que a vitória não vinha do homem, a vitória não vinha do ser humano, mas vinha de Deus, né? Porque é Deus que dava o livramento para ele, né? Você vê que
os discípulos, os profetas de Deus, tinham uma confiança no Senhor, né? Uma confiança que aquela confiança, né, guardava os servos do Senhor de todo mal. Por mais luta que eles passassem, perseguição, mas o Senhor estava com ele constantemente ali, guardando e livrando do mal. Passou muitas coisas, muitas aflições, muitas, né, perseguições, mas eles também passaram muitas vitórias, muitas bênçãos, muitos milagres, porque Deus estava presente, né? E você vê que Daniel, jogaram ele nas covas dos leões, né? Mas ele confiava no Deus que ele servia, né? Ele confiava que o Deus que ele orava 3 vezes ao dia guardaria ele daquela situação, né? E guardou. Ele foi ali jogado nas covas dos leões, mas Deus, né, enviou ali, né? Foi ali, enviou seus anjos, deu livramento ali nas covas dos leões, né? Você vê que os leões dormiu e serviu até de travesseiro para Daniel, né? Não é lindo essa história? Eu acho muito lindo essa história de Daniel. Eu acho muito lindo mesmo. Principalmente quando o rei fez aquele jejum, né? O rei Dário, para dar o livramento a ele ali, né? Um rei, se você vê, né? Um rei, o próprio rei, né? Que mandou jogar ele ali porque ele já tinha assinado aquele decreto. Palavra de rei não podia voltar atrás. Já tinha selado com o seu anel, né? Quando ele lembrou de Daniel, que Daniel era diferente, que Daniel louvava um Deus diferente, exaltava um Deus diferente, que era o Todo-Poderoso, quando ele lembrou já era tarde. Então ele não podia fazer mais nada, porque a palavra de rei não voltava atrás. E ali ele fez o quê? Foi, disse assim, não me avisou os criados, né, ali os serventes dele, para não trazer nada enquanto não amanhecesse o dia, né? E ele ficou ali jejuando a favor de Daniel, para que o nosso Deus viesse guardar Daniel das covas dos leões, né? Das bocas dos leões. E guardou, né? Então, quando aquele rei levantou de manhã, que ele chamou pelo nome de Daniel, que ele viu a voz de Daniel, ele se alegrou, né? Ele agradeceu a Deus. Ele fez um decreto que para mais ninguém ali naquela província adorasse mais outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Então, foi uma coisa maravilhosa, né? Nem só ali para a vida de Daniel, como para a vida daquele rei e para todos ali daquela província, né? Muito linda essa história. Eu fico muito maravilhada quando eu leio essa história. Fico muito maravilhada. Até a história também de Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma história também, né, que ele foi jogado na fornalha de fogo ardente e ali, né, passeava ali com ele, naquela fornalha usando o Senhor. E deu o livramento para ele, né? Então, são as histórias bíblicas que a gente vê o poder de Deus, né? A gente vê o milagre do Senhor. Não será da nossa vida também, né? Quando a pessoa serve ao Senhor, né? Com santidade e com sinceridade, né? E tem a fé, né? Deus nos guarda, nos protege, nos livra do mal, né? É até aqui, né? Falou o Senhor, que vocês venham guardar esta palavra no seu coração, né? Já passou bem aqui, eu vou fechar o vídeo e vou fazer uma oração, né? Glória a Deus, aleluia.